Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo nos dois blocos anteriores a saúde e segurança dos magistrados, segundo manifestação feita pelo 64º Encontro Nacional de Corregedores Gerais de Justiça, realizado em Santa Catarina no final do ano passado. Neste bloco, vamos aproveitar a experiência do nosso entrevistado, que é o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, titular da 2ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte, e discutir temas e os rumos do direito de família. Doutor Eustáquio, um tema de discussão hoje nesse ramo do direito da família, no Congresso Nacional, é o chamado Estatuto da Família. O que vem a ser isso? Bom, o Estatuto da Família, que está em tramitação pelo Congresso Nacional, proposta pela senadora da Mata, não é isso? Nada mais é do que a compilação de todas as leis atinentes à família em um só estatuto. Assim como fizeram com o ECA, o Estatuto da Criança, também, né? Do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Mas ele sai do Código de Defesa do Consumidor. É desmembrado do Código Civil, então, nesse caso? Seria desmembrado do Código Civil, mas respeitando a Carta da República, né, que é a lei maior. Então, evidentemente que visa isso. Agora, está em tramitação, e eu gosto muito de observar o objetivo da proposta, ou seja, do Estatuto. O objetivo é o quê? Exatamente agilizar a prestação jurisdicional. Ou seja, aquele juiz que já é altamente cobrado pela prestação jurisdicional, será mais cobrado ainda. Ou seja, se o juiz tinha um trabalho estafante e estressante, com o novo estatuto, com aquela busca de agilizar a prestação jurisdicional, vai tornar-se o juiz ainda mais cobrado. Doutor Eustáquio, nessa transformação permanente do direito de família, desses temas todos aí envolvendo o cidadão, o Código Civil, há um dado interessante que nós registramos aí, que foi a redução da taxa de divórcios no país depois de 2010. Tivemos mudança em 2010. O que foi que aconteceu, afinal? Bom, se nós averiguarmos as estatísticas, na verdade, em 2010, o número de divórcios aumentou-se assustadoramente. Depois foi diminuindo. Está diminuindo. O que eu tenho que, com a emenda constitucional 66, de 13 de julho de 2010, que alterou o artigo 226, parágrafo 6 da Carta da República, que extinguiu, ou seja, aboliu para o divórcio a comprovação do lapso temporal da separação de fato. O que vem a ser isso? O lapso temporal, ou seja, o tempo da separação de fato do casal para divorciar-se. Era um prazo que a pessoa dava para repensar bem a situação. Exatamente, o casal tinha o casal tinha de comprovar que estavam separados de fato há tanto tempo, por exemplo, 1 ano, para que possam requerer o divórcio. Com a abolição desse prazo, evidentemente, ou seja, com a extinção desse prazo, não se discute mais prazo da separação de corpos para a declaração de divórcio. Então, houve um aumento assustador do número de divórcios. Estavam represados, digamos assim. Eu tenho que esses processos estavam represados, e com essa abolição, todos esses processos em tramitação foram sentenciados e decretados. Quer dizer que há uma diferença entre divórcio e separação judicial. Existe, porque o divórcio a dissolução. É a dissolução da sociedade conjugal. É a dissolução. Enquanto que a separação, na verdade, o casal separa-se, mas a própria lei, o próprio Código Civil permite que, se o casal reconciliar-se, pode reconstituir aquela sociedade conjugal. Aí está a diferença. Ou seja, o divórcio extingue totalmente o vínculo, enquanto que a separação judicial permitir ao casal de reconciliar-se para restabelecer o casamento. E na avaliação dos senhores, essa facilidade, isso aí vulgarizou, facilitou, estimulou a separação entre os casais? Eu acho que a separação dos casais depende do convívio do casal. Depende deles mesmo. Depende da ponderação, do equilíbrio, da sensatez do próprio casal. Eu acho que isso aí não influencia em nada. Agora, o que se discute muito também, Euriane, é com relação ao divórcio e à separação judicial. Se com a emenda constitucional 66, de 13 de julho de 2013, que aboliu o tempo da separação de fato para decretar o divórcio, se essa separação judicial não estaria extinta, ou seja, esse artigo do Código, se não estaria revogado. Quer dizer, uma controvérsia entre o Código e a Constituição. Não, está ambos entre o artigo do Código, que permite a separação judicial, e o próprio
artigo 226, parágrafo 6º da Carta da República, que permite o divórcio. Mas a Constituição prevalece, é maior. Prevalece, mas ocorre que a lei, essa emenda constitucional, não revogou o artigo do Código Civil que Ficou, permite então, essa dúvida. a separação judicial e a reconstituição do casamento. Alguns alegam que não existe mais, ou seja, não tem mais a separação judicial. Outros admitem que sim, ainda o casal poderia ser feito essa separação judicial com essa possibilidade de reconstituição do casamento a posteriori. Mas o que eu analiso são os efeitos de tudo isso, ao lado prático da coisa. Hoje, com os divórcios sendo feitos independente da comprovação do tempo da separação de fato, praticamente não se pede mais divórcio, mais separação, judicial. Quando as partes postulam a separação judicial, eu mando intimá-las para analisar acerca da conversão daquela ação de separação judicial para divórcio. E quase sempre as partes concordam com essa conversão e fazem o divórcio direto. Então eu tenho que facilitar muito para as partes a não exigência desse lapso temporal de separação de fato para a decretação de divórcio. Eu tenho a dizer para os judicionais que o divórcio hoje é um direito potestativo, ou seja, não se admite mais prova em contrário. Então, querendo é o suficiente. Nós tentamos nas audiências reconciliar seu casal, mostrando os liames, as consequências do divórcio para com os próprios casais, que na minha concepção são drásticas, até por questões financeiras. Eu digo para eles que o poder aquisitivo cai pela metade. Isso é uma pura verdade, porque o patrimônio é dividido, tem as pensões alimentícias. Se é ruim para o casal, imagine para os filhos. É péssimo para os filhos. Numa tentativa de tentar fazer com que eles reflitam melhor sobre os fatos que vêm ocorrendo e reconciliam-se. Mas quando não é possível essa reconciliação, o caminho realmente ao divórcio. Nós conversamos aqui com o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, que é titular da 2ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte, diretor também de Colônia de Férias da Amarges. Discutimos aí nos primeiros blocos a saúde e segurança dos magistrados e nesse último bloco também tratamos aí dos rumos do direito de família e dessa novidade aí da redução da taxa de divórcio no país. Doutor Eustáquio, obrigado pela presença e mais uma vez pela entrevista aqui no Pensamento Jurídico. Orion, eu que agradeço e me coloco à inteira disposição para outras entrevistas, com certeza que eu virei e muito lisonjeado. Muito obrigado, foi um prazer. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.